Um brinde, mulherada. Estamos aqui em mais um Las Lobas Círculo, capítulo 9, Livro das Mulheres que Correm com os Lobos. Pele da Alma. Pele de Foca, Pele da Alma, o nome desse capítulo, o título dele, né? A Volta ao Lar. A doutora Clarissa traz esse estudo pra gente mais aprofundado aí dessa nosso resgate da nossa pele, que a gente vai perdendo pedaços durante a vida, a gente resgata pedaços e perde pedaços e tudo mais. E hoje a gente vai falar do trecho A Prática da Solidão Voluntária. Esse trecho, ele é o penúltimo trecho do capítulo, então a doutora Clarissa separa, ela vai aprofundando a análise de cada ponto durante aquele capítulo. Então, quando vai chegando mais pro final, ela tá aprofundando cada etapa. Então, dentro desse conto da pele de foca, tem várias etapas, né? Ela vai falando da mulher foca, fala do filho da mulher foca, do homem solitário, do que é o marido dela, fala de várias coisas. E dessa solidão também, que é essa volta da mulher foca para ela se encontrar, resgatar a pele dela através de olhar para essa solidão. Então, ele se chama Prática Solidária da Solidão Voluntária. E a Tati, hoje eu vou chamá-la aqui pra gente bater um papo especial, pra gente não perder tempo, porque vai render assunto. Tudo. Já acordei. Cheguei. Ai, seja Oi. bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Ai, vamos me hidratar, hoje precisa. Isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre esse trecho, que é a prática da solidão voluntária, mas pra gente começar, como sempre, já estamos na 31ª edição do Círculo, do Las Lobas Círculo, e no início a gente fala sempre o resumo do que é o capítulo, que é a história desse conto, né? Porque pra gente poder entender também o processo, né? Como ela vai aprofundando cada título, a gente entender o que é essa pele de foca, pele da alma, né? Então, resumindo a história, mas quem quiser, quem tá lendo, aprofundar, ler a história dessa pele de foca, dessa mulher foca, esse conto que a doutora Clarissa estudou e trouxe aqui para nós no livro, vai ter mais detalhes do que é esse conto, né? Mas resumindo a história, então, lá em uma determinada região existia a lenda de algumas mulheres, que era mulher meio foca, meio mulher, e tinha um caçador solitário, que faz parte do enredo dessa história, um caçador que não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém. E um dia ele viu várias mulheres muito bonitas dançando na beira do mar, em uma pedra, assim, muito lindas, à luz da lua. E elas estavam lá dançando, dançando, e ele ficou encantado assistindo aquela dança ali. E no final dessa dança, como elas eram meio mulheres, meio foca, né? Elas tinham que voltar para o mar e elas precisavam resgatar a pele delas de volta. Então, elas, para poder dançar, elas largavam a pele também ali no lado, né? E no final da dança, cada uma delas cantava, chamando a sua pele. E aí elas foram, cada uma cantando, chamando a sua pele, até que a última delas cantou e chamou e nada da pele vir. E ele se aproximou, esse caçador, então, se aproximou e disse: quem sabe eu vou te fazer uma proposta, quem sabe tu casa comigo e daqui a 7 verões eu te devolvo a tua pele. E ela ali meio sem entender aquele processo, mas resolveu aceitar. Aceitou aquela história e entrou nessa onda dele e tudo. Casou com ele, teve um filho, passou aí os 7 verões. E lá no 7º verão, ela começou, então, a definhar, como a doutora Clarissa fala ali, mas começou a perder cabelo, começou a ter dificuldade para caminhar, começou a não enxergar direito. Então, ela foi tendo várias dificuldades ali naquele processo, porque o prazo dele, que ele tinha dado, tinha se esgotado. Então, lá ela resolveu cobrar ele, né? Pediu para ele: me devolve a minha pele, que eu preciso recuperar minhas forças, né? Preciso me encontrar.
e tu prometeu, né? Ela disse pra ele, tu prometeu os 7 verões agora, então a gente tá indo pro 8º verão, então quero a pele de volta. Daí discutiram e tudo mais, e ele disse que não ia devolver a pele, porque senão ela ia deixar de ser mãe do filho dele, ela ia embora, ia abandonar ele e tudo mais, e ele não queria isso. E o filho, lá no quarto, ouviu essa briga, não estava entendendo direito, né? Mas de noite ele começou a ouvir uma voz chamando o nome dele. E o nome dele que ela fala na história é Uruk. E aquele som falava Uruk, Uruk, Uruk. E ele ficou ouvindo aquilo, instigado tanto pela briga que ele ouviu, quanto por essa voz. Ele saiu de casa, seguindo esse som, e chutou alguma coisa no chão, né? Quando ele chutou no chão era a pele da mãe dele que o pai tinha deixado ali naquele lugar. E essa voz que ele ouvia na história, a doutora Clarissa fala que era a voz da anciã, que é a foca anciã daquela, de todas, seria como se fosse a líder daquele grupo, né? E chamou ele para fazer para encontrar, ajudar a mãe a encontrar esse caminho. Né? Ele voltou para casa, entregou a pele de foca para a mãe, falou: mãe, só não me abandona, né? Não me deixa aqui, eu sei que tu precisa da pele. E aí ela, então, pegou ele, colocou embaixo do braço, colocou a pele de foca e mergulhou no mar, né? Levou ele lá para onde estavam as outras focas, ela se recuperou, voltou a enxergar, voltou a caminhar bem, os cabelos pararam de cair e tudo mais. Ela recuperou todas as forças dela. E ali perguntaram para ela, tá, mas o teu filho pode ficar aqui? E ela disse, não, não é o momento dele ficar aqui, porque ele pertence à terra, ele nasceu lá. Então ela disse para ele, olha, meu filho, não te preocupa quando tu cantar ou tocar em alguma coisa que pertence a mim, que eu criei, tu vai sentir a minha presença. Então eu vou estar sempre contigo e tudo mais. Aí ela levou ele de volta para a terra e ele virou um cantor famoso. Aí tinha a lenda que ele cantava, conversava com alguém na beira da pedra e tudo mais. E aí, resumindo, essa história dessa pele de foca. E até agora a gente veio falando quantas coisas a gente deixa a nossa pele para fazer coisas pelos outros, a gente vai deixando pedaços da nossa pele, recuperando pedaços, perdendo pedaços. Então, assim, a gente passa a vida toda, faz parte do nosso processo, né? Então, deixa eu ver quem comentou aqui. Gislene, boa tarde, Gislene, sejam bem-vindos quem está por aí. Então, nessa parte para a gente começar a falar sobre isso, essa parte da prática da solidão voluntária. A gente aprendeu que a solidão é algo horrível, né? Que a gente não pode ficar sozinho, porque a gente precisa ficar em grupo, a gente tem que estar o tempo todo falando, né? Não pode nem ter o silêncio, né? Num grupo, assim, a gente não gosta daquele silêncio que fica quando tá um grupo de pessoas, assim, né? Vem aquele silêncio, assim, todo mundo fica, nossa, tá faltando assunto, tá faltando assunto. Alguém fica procurando assunto, né? E a gente não consegue silenciar a mente. A gente vive tanto numa correria, numa coisa, entra num limbo, assim, numa coisa, numa roda que vai o tempo todo. A gente não tem tempo nem para silenciar, nem para ficar sozinha. E a gente nem percebe que precisa. Muitas vezes a gente vai deixando e acha que essa solidão é algo ruim. A gente aprendeu isso. E tá tudo bem, a gente aprendeu. Todo mundo veio a um conceito, né, de que a solidão é ruim. Mas a gente foi aprendendo que silenciar e ter a solidão, né, eu fui aprendendo que é essencial para olhar para mim mesmo. Porque enquanto eu não estiver sozinha, eu tô sempre olhando para os outros, assim. Tô sempre preocupada com um aqui, preocupada com outro ali. Não tem como, é o nosso instinto também. O instinto da mulher de querer sempre ajudar o outro. A gente aprendeu isso também, sempre olhando lá para a cozinha que tem uma louça para lavar, sempre não sei o quê. E se a gente não souber também e ficar sozinha, não é só decidir, vou ficar nesse quarto aqui agora, e é agora que eu tô fazendo a minha solidão. Na verdade, é eu saber me isolar dentro desse próprio quarto aqui.
Então, se eu tô aqui e que eu preciso me isolar do que tá acontecendo aqui dentro. Se tá bagunçado aqui dentro, eu tenho que me isolar dessa bagunça também. Porque não adianta eu ficar sozinha aqui e ficar preocupada que tá bagunçado ali. Então, é um exercício diário e tudo mais. E a gente lendo esse capítulo aqui, relacionou com várias coisas, né? Tati, tanto da nossa infância, Tati falando pra mim sobre coisas lá, como que a gente aprendeu esse silêncio, o que a gente viu das pessoas que conviviam com a gente, e a gente traz isso hoje, né, Tati, e pra gente introduzir como é que é essa solidão, como é que a gente aprende isso, como é que a gente viu isso lá na infância, né, então é tão importante pra agora a gente conseguir saber, não, agora eu vou ficar sozinha, é preciso ficar, trazer pra essa solidão, né. Na infância gente, boa tarde. Na infância a gente nem tem ideia, mas a gente já está na prática dessa solidão, né? De olhar para a gente. Eu estava contando para a Tuti mais cedo que eu tenho 2 filhas, hoje já são adolescentes. A mais velha, quando estava com seus 3, 4 aninhos, a gente começou a perceber que mesmo no burburinho, que a gente morava num quintal familiar, então eram 4 famílias no mesmo quintal. Imagina o barulho, como é que era aquela sinergia ali, uma loucura, uma delícia estar ao mesmo tempo. E uma criança, no meio de uma atividade, fica assim. Fulano, guarda, volta pro mundo. E com o tempo a gente foi passando a se preocupar, né? Nossa, o que é isso? Será que ela está convulsionando e a gente não está vendo? É uma coisa normal? Não, ela faz isso até hoje. A gente pode estar num passeio turístico, a gente pode estar vendo um filme e ela tem essa capacidade de se desligar. Talvez ela ainda não entenda que ela está se desligando e fazendo perguntas e tendo respostas. Mas como ela ainda é meio avessa a essa nossa discussão de volta para casa, busca do sagrado feminino, ela é meio avessa a isso tudo ainda, ela ainda não consegue alcançar que sim, ela já consegue, graças a deusa, ela já consegue, nessa idade, manter desde pequena, a capacidade de se isolar em meio a qualquer turbulência. Eu estava contando para todos também, que ela falou da minha infância, né? Eu lembrei, lendo os trechinhos aqui, das mulheres que se desligam, eu lembrei de uma série Xingu, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza, que minha memória está pipocando. Eu não tenho certeza se era relacionado ao Xingu, mas eu lembro bem de assistir na televisão uma reportagem, e a criança não presta atenção, só os detalhes, né? Que era a oca, o índio, a índia ali em pé, os meninos em volta da oca. Que era o momento da menina se transformar em mulher. Era uma transição. E esse ritual de transição era isolar essa menina, ela ficava isolada, apenas as anciãs entravam para falar com ela e para prepará-la para a vida adulta, esperando o momento do sangue descer. Ela ficava isolada. Então, quando a doutora Clarissa fala de um lugar especial da mulher, que era esse lugar onde ela ficava isolada da sua sociedade, da sua comunidade, no seu período de menstruação, por causa do seu sangue, a sua impureza, a sua vergonha, o que seja que essa comunidade tenha de noção sobre esse momento nosso, era o momento dela se ouvir, dela fazer perguntas, dela meditar, dela pensar na vida, né? E a gente fica pensando. Eu fiquei pensando quando eu li essa primeira parte. Eu falei, e a mulher que não menstrua? E as trans? E aquela que perdeu o útero? Como é que fica? Né? Ela não vai ter esse momento? Homens e mulheres não terão esse momento? Sim, eles terão. Mas é um hábito a se redescobrir, a rebuscar nesse caminho de volta, que, se eu não me engano, foi na última live que foi discutido, né? Onde seria esse lar, que é dentro de nós mesmo, dentro de cada um. E aí eu lembro que essa menina saía da oca dias depois que a menstruação acabava. E durante todo o processo, até a menstruação descer, especificamente nessa tribo que estava passando na televisão, na reportagem, espinhas de peixe eram passadas na pele, porque aquilo ali, vamos dizer assim, é a digital daquela tribo, é a marca, é a identidade deles. Nada para machucar, nada para ferir, mas para dizer, olha, você passou por esse ritual, agora você já sabe como fazer.
E aí a doutora Clarice fala, né? Imagina, uma mulher tá lá, doida pelo seu silêncio, e precisa esperar o momento da menstruação para ela poder ficar isolada. Ah, não, a gente sabe aplicar golpe, né? A gente vai assim, não tô bem não, não quero não. Vou botar aqui o meu cinturão lunar, não tô bem não, eu vou lá para fora, e vou saindo a caminho dessa oca, eu vou saindo a caminho dessa tenda, e bom, ninguém mais está me vendo. Ah, que beleza, agora eu vou me isolar, vou cuidar de mim, vou olhar a natureza, vou olhar para mim, vou me questionar, vou perguntar. E os meus momentos? Os meus momentos são incríveis. A Tuti sabe, acho que eu já falei aqui alguma vez, que eu estou no momento da escrita do mestrado, é uma loucura. E eu tenho me sentido culpada por procurar esse silêncio. Mas não me sinto culpada, por exemplo, em sair para ir no mercado para levar alguém. Tudo bem, mercado é uma coisa que a gente precisa, né? Mas se alguém espirrou, eu acabo a minha atenção aqui e vou ver por que está espirrando. É Covid? Está com febre? O que aconteceu? Eu não me sinto culpada em me preocupar com o outro, em dar o tempo para o outro. Mas dar tempo para mim, nossa, ainda é um exercício de, não, esse momento é meu, esse momento da escrita é meu, eu preciso silenciar para saber o que eu estou fazendo, para saber para onde eu vou. Né? Como meu marido falou assim, na tua escrita você tem que saber onde que eu estou, para onde que eu vou. E é por aí que a gente vai trabalhando. Eu não sei, eu acho que eu contei hoje também, né? Eu mandei tanto áudio para Tuti, gente, que parecia um podcast. Quando eu era criança, e já na época da graduação, inclusive eu peguei uma disciplina eletiva na graduação, que era como você ficar isolada numa sala com 40, 50 alunos. Era como você praticar essa solidão, né? Através da respiração, achando um ponto fixo na sala, e olhando e respirando, e se equilibrando e buscando respostas para as suas perguntas. Isso foi massa. Mas quando eu era criança, como morava na selva de pedra do Rio de Janeiro, subúrbio, não tinha contato com a natureza como eu tenho aqui. Ou como eu fui ter mais tarde, na casa que meus pais foram morar depois de aposentados. Então eu adorava ficar à toa, sentada no murinho da varanda. A minha avó tinha uma varandinha de casa de vó, gente, aquele murinho baixo que o neto adora ficar pulando e sentando. E do murinho para o muro da casa, minha avó tinha uma roseirinha, um jardinzinho de mais ou menos um espaço de 1,5 m, e a roseira ela fazia uma cabaninha. E eu adorava sentar aqui, aonde tinha esse beiral, olhando a roseira, olhando para o céu. Às vezes ela deixava eu pegar uma rosinha para mais tarde tomar um banho de rosa branca. E isso era massa para mim. Ali eu me perdia. Se eu tinha uma prova na escola e estava desesperada, e ela não me encontrava, ela sabia que eu estaria sentada na varanda olhando para o nada, para ela. Mas eu estava olhando para a rosa, eu estava olhando para a folha. Sem saber, eu já utilizava esse caminho de volta. Tudo estou falando muito. É isso mesmo, Tati. E o que ela fala no início, né? Que a gente falou, inclusive tu disse na live passada, até pedi para a Vika falar sobre essa volta ao lar. O que é esse lar que parece tão... que a gente pensa no físico, né? A nossa casa, não? Mas na verdade é a nossa casa dentro da gente, né? Essa volta ao lar. Esse silêncio, essa solidão é olhar para esse lar de fato, né? O que está acontecendo aqui dentro, o que está mexendo ali. Só que a Gislene comentou aqui que ela tem dificuldade nisso, pensa em ser um aprendizado. Realmente é difícil. É difícil porque a gente fica... É como um hábito, né? É um hábito. É um novo hábito. A gente tem o hábito de cuidar das pessoas, de olhar o que está acontecendo ao redor. É um instinto, é algo que a gente aprendeu, a gente viu nossas mães fazendo comida para todo mundo, gosto disso, fulana gosta da sobremesa tal e outro tal, e ela se preocupa com tudo que ela ia fazer no Natal, todas as sobremesas para contentar todo mundo, a comida que contenta todo mundo, tirar a cebola desse aqui porque a pessoa lá não gosta. A gente aprendeu, a gente viu a nossa avó, a nossa mãe fazendo tudo, o tempo todo cuidando, né? Então, tanto que elas, falando do Natal, né, elas passavam fazendo comida até a hora da ceia, e depois da ceia passavam lavando louça e não paravam um minuto para sentar, para conversar com alguém.
naquele período para sentir de fato aquela energia do Natal ali. Na Não tinha, união de todos. foi isso que a gente viu, não tem como. A gente também vai querer fazer isso, porque daí a gente entra numa empresa e começa a fazer tudo por todo mundo também, olhar o que o colega está fazendo, ajudar o colega, ajudar isso ou aquilo. Em casa, com filho, marido, etc. É a mesma situação. E aí a gente não tem espaço para. A gente não abre espaço para essa solidão. É um trabalho, é um hábito que tem que incluir nisso. Mas é o que acontece? Acontece quando a gente vai começar esse processo, né? Ah, hoje eu vou ficar sozinha. A mente, ela começa a ir para tudo que é lugar possível, menos ali onde tu tá. Ela tenta te levar. Não, peraí, ó. Tá atrasado aquilo lá que tu tem que fazer. Vai fazer. Ou ela começa a dizer, ó, a louça tá suja. Ah, mas dormir era melhor do que tá fazendo isso que tu tá fazendo. Então, tem vários sabotadores ali naquele momento, porque tu tá fazendo algo totalmente diferente pro teu cérebro. Pro teu cérebro quer ficar sozinha, quer ficar parada. E esse ficar sozinho não é o total abandono, né? Essa ideia de abandono, de viver fora da sociedade, não. É você mesmo diante de qualquer problema, conseguir se isolar dentro de você, silenciar o barulho externo, porque esse barulho externo é interferência, e ele mexe com a gente, mexe nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e é você conseguir silenciar isso através da prática do hábito, né? Da meditação, da concentração na sua respiração, no seu aroma. Eu botei um incenso aqui para hoje eu ficar mais tranquila, mais alerta. Trabalhar a sua presença no aqui e agora. Isso é muito importante. Às vezes a gente está presente, corpo presente e mente ausente. Isso é muito, muito fácil de encontrar em qualquer coisa no mundo. No ritual, eu sou candomblessista, como eu já falei antes, em outras lives, eu canso de ver meus irmãos de santo, todos ali presentes, mas as suas mentes divagando, né? Cada um num canto, ao invés de concentrar energia ali, ou então concentrar energia, estar presente, concentrando energia em si mesmo. Isso já é muita coisa. Então, a gente às vezes está envolvido tanto num problema, tão mergulhado, que não consegue ouvir o grito da alma que está te dando a solução. Não é o outro que vai te dar uma solução, não é, por exemplo, minha orientadora que vai dizer, escreve assim, assim, assado. Não, eu tenho uma pesquisa, eu tenho que entender que caminho que essa pesquisa vai me dar, que dúvidas, que questionamentos e curiosidades que ela vai me dar para eu poder, né, exercer a minha prática, que também é um hábito de você silenciar, você escrever, desenhar, a arte está aí, né? Escrever, desenhar, dançar, cantar. Gente, silenciar. Você vai silenciar em meio ao barulho, o barulho da natureza, o barulho dos caminhões. Você vai conseguir, mas é uma prática. O coleguinha tá falando do teu lado, aham, mas a sua cabeça tá assim. E eu? Não é errado pensar em você. Eu. O que eu preciso para esse momento? O que é bom para mim agora? Bom, Tatiana, bom para mim é eu silenciar essas vozes que dizem que eu sou culpada por estar dando atenção a mim e falar, cala a boca, Júlia. É a Júlia, gente, a minha vozinha. Cala a boca, Júlia. Eu vou seguir esse caminho de olhar para mim, porque é daí que estão vindo todas as minhas respostas. Eu vou voltar para minha casa, não para a casa que você quer que eu vá. E aí eu comecei. Aí quais foram as práticas? Caminhar perto da natureza, prestar atenção maior ainda na minha respiração. A Sheila ontem, Sheila, me ajudou demais. Eu estava tão desesperada. Eu não vou conseguir. A minha mente não está funcionando. Para onde que eu vou nesse capítulo? Minha filha fez um chá, minha bruxinha mais nova fez um chá de atenção. Maravilhoso, gente. Botei o incenso, falando com a Sheila sobre a live de hoje. E ela falou assim, faz a respiração dessa forma, quando você tomar o chá. Fluiu. Vou dizer para você, foi até as 2 da manhã. Foi tranquilo. Eu ultrapassei meu momento de sono. Mas eu senti. Foi gostoso. Foi produtivo. Foi prazeroso para mim. Então, eu avancei tanto na escrita quanto na leitura. E aí, quando a gente está falando de como a gente vai invocar esse lugar, né? Como a gente vai fazer esse caminho, a doutora Clarissa fala exatamente isso, né? Deixa eu pegar aqui.
Ela fala exatamente. Mas como que eu vou invocar essa alma, né? Há muitas formas. Pela meditação, pelos ritmos da corrida, ó, você toma conta da sua respiração, da sua passada, do toque do tambor, ó, meu tamborzinho aqui, do canto, do ato de escrever, da pintura, coisa que a minha mais nova fica agarrada quando ela está no momento dela, ela está lá desenhando, pintando, uma loucura. Da composição musical, de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de ficar parada e até mesmo de ideias e disposições de ânimo arrebatadores. Aquilo que te tira do lugar. É isso, gente. É o que a Tuti falou. É a prática, é a construção de um hábito. Você vai encontrar um hábito que te dá prazer, não te dá dor. Se aquilo te incomoda, não força. E incomodou, se pergunte, por que incomodou? Porque é algo que precisa ser mudado em você, precisa ser ressignificado. A escrita estava me incomodando, porque eu estava olhando a escrita de um lugar que não era meu. Quando eu passo a ir para a escrita, para a pesquisa, de um lugar que é meu, do lugar que eu sou, e que represento dentro da religião, represento dentro das artes cênicas e da educação, fluiu. Me respeitei, me ouvi, e a coisa foi. E é por aí, a mulher ela tem que ter esse hábito de se ouvir, gente, é tão importante. Por mais que digam que a gente anda meio doida nesses papos, Twitter falou coisas horríveis sobre o sagrado feminino, e eu deixei pra lá, falei, é deles, isso é um pop do outro, não é o meu pop, o meu é outro. Né? E é isso, a gente se ouvir, esse trabalho de não se culpar é incrível, e é um hábito, como você falou. E construir um hábito não é fácil, né? Você andou falando esses dias sobre isso. Não é nada fácil sair de um hábito que tu é acostumada, né? Que é ruim, digamos assim, né? Que é um hábito como comer um doce, né? Depois do almoço. É uma coisa que o cérebro ele gosta, daquela energia que tu tá colocando ali, daquele doce que tá vindo, tu sabe que depois do almoço vai ter aquele chocolate. Tirar esse hábito, porque é tão difícil a gente manter, quero perder peso, e é tão difícil manter uma alimentação saudável, né? Fica saudável 2 semanas, ele um pouco para, né? Porque que paga a academia e vai um dia e não vai mais, né? É uma mudança de hábito. Inclusive, isso da solidão é uma mudança de hábito, né? Mas trazendo um exemplo do que é isso, e ela fala que no tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Eu acredito que agora que eu tô começando para entender a solidão preventiva, mas que até agora eu pratiquei a solidão paliativa. Paliativa. Porque quando eu tô naquela situação, é o que eu me pego indo para a solidão para poder entender o que está acontecendo. Eu não consigo ficar na solidão para prevenir coisas ainda. Ainda é um processo, um hábito. O que acontece com a mulher que não quer ficar na solidão hoje na modernidade? A gente vai pro Reels, a gente vai pro Stories dos outros, a gente vai ver a vida dos outros. Porque naquele momento que eu fico sozinha, digamos, eu tô sozinha em casa, tá chovendo, tá um dia assim que não dá pra fazer nada, vontade de fazer nada, é um momento de solidão. Ali tem algo indicando pra ti, é um momento de solidão, um momento de solidão preventiva, né? Que eu vou ficar sozinha e vou pensar nas coisas que estão acontecendo, olhar para mim mesma, será que é isso mesmo que eu quero? O que eu quero, né? Sentir e tudo mais. Só que o que acontece? O cérebro, ele começa. Tu não tem que ficar sozinha, tu vai ficar triste, não pensa nessas coisas. Ele começa a dar sinais, assim, porque ele não é acostumado com aquilo, com aquele hábito. Então ele começa a indicar coisas que vão te dar aquela dopamina rápida, aquela energia da felicidade ali rápida, que é assistir um reels engraçado, olhar stories da vida dos outros. Porque quando eu tô olhando stories da vida dos outros, eu tô sendo feliz com a vida dos outros. Eu tô vendo a felicidade deles e não tô vendo a minha infelicidade, talvez, na minha solidão.
tá vendo coisas que eu preciso encerrar ciclos. Não quero coisas ver, que né? eu preciso... Não quero ver, exatamente. E aí, hoje, então, o que eu tenho praticado? Uma das coisas é, por exemplo, ontem eu estava numa conversa que as pessoas estavam falando do ponto de vista delas, que o celular, que a pessoa que trabalha com o celular, que posta stories e tudo mais, que é uma perda de tempo, né? Só que o meu trabalho, estar no digital, ser uma empreendedora, ser uma influencer de empreendedoras, também faz parte. Eu preciso influenciar na minha comunicação para que a pessoa seja mentorada por mim e ela aplique o que eu estou orientando ela, né? Então faz parte naquilo. Eu poderia colocar a minha opinião ali naquele momento e poderia não ser muito legal, porque não era um dia muito legal, lua minguante, aquela coisa toda, a minha opinião já não ia sair muito, ia sair mais ríspida do que alinhada. Então o que eu pratiquei ali? Enquanto elas falavam isso, eu poderia dar um embate nelas e dizer, né, olha, trabalhar com o celular e tal, faz parte, não é uma perda de tempo e tudo mais. Ou praticar a solidão naquela conversa ali mesmo. Uhum. E foi isso que eu fiz ontem. Eu pratiquei a solidão ali enquanto elas estavam falando. Deixei. Tanto que boa parte da história eu não ouvi. Porque eu entrei comigo mesma e fiquei pensando assim, o meu trabalho, no quanto eu gosto de fazer os stories, o quanto é importante para as pessoas que estão do outro lado, quantas mensagens eu recebo das pessoas que estão vendo os meus stories. Fui fazendo perguntas para mim mesma e quando eu saí daquele lugar e voltei para a conversa, eu tinha terminado aquele assunto ali, foi essencial para continuar aquele bem-estar naquele ambiente ali. Porque se eu fosse fazer um embate ali naquele momento com elas, poderia causar um estranhamento e não ia ficar legal, não era um momento de fazer Reprodutivo. não ia ser produtivo, nada produtivo aquilo ali. Então, essa prática de solidão, só que quando a gente começa, é difícil fazer isso no meio de todo mundo. Obviamente, é difícil, né? Mas como a Tati falou lá da disciplina, né, Tati, que tu fez que tinha esse exercício, né? No início a gente pode achar outros recursos. O importante é experimentar. Então, eu já pratiquei muito o recurso de não tô me sentindo bem aqui, vou pro banheiro. Fico em silêncio no banheiro, nem que seja porque eu não quero fazer nada no banheiro. Eu fico lá, sento no vaso e fico sozinha, em silêncio comigo mesma, até passar aquela sensação, até me perguntar por que eu tô aqui nesse lugar se não tá legal, o que eu tô fazendo aqui, não vou vir uma próxima vez. E aí vem aquela sensação assim, volta pra lá e as coisas melhoram. Ah, vou continuar aqui, porque eu já vim aqui mesmo, então uma próxima vez eu não vou vir. Então, são experiências, né, que a gente vai praticando. Ir para o banheiro e ficar sozinha pode ser um recurso nesse momento, né, que a gente não tem como ficar sozinha no meio de 1000 pessoas, como ela fala aqui, exercite ficar sozinha no meio de 1000 pessoas, né, com a sua mente, com você. Voltou. Pausou, voltou. Que a Gisele comentou, a minha tribo é essa, a tribo da Tati, deve ser. Da, É nossa. David falou, sem falar que é difícil saber como a pessoa vai interpretar naquele momento. Exatamente. Então, assim, tem vezes que eu sinto assim, preciso colocar minha opinião nessa conversa. É um momento e depende da energia que eu tô naquele dia, da lua. Por isso que a gente acompanha essas coisas, né? Sente essas coisas do sagrado feminino. Entenderam? A minha energia ontem estava muito baixa. Não era o momento de dar a minha opinião. Se eu desse a minha opinião tentando defender o meu trabalho na internet, a visão delas talvez seria outra, porque o assunto não era em questão, não era o meu trabalho, era o trabalho de outras pessoas, né? Então, que interpretação elas iam ter? Então, eu exercitar essa solidão, olhar para mim, para o que significa para mim trabalhar na internet. Importante é isso. Importante é o que significa para mim e eu transmitir essa mensagem para as pessoas que realmente vão querer ouvir essa mensagem, né? Então, ela vai falando muito disso. E depois ela segue, é um trecho grande, assim, que ela vai falando
depois ela fala uma coisa legal aqui, que é essa capacidade de eliminar distrações, né? Da gente aprender a se desligar do barulho da conversa, de saber separar aquele momento, mesmo eu estar no meio de uma reunião e eu saber silenciar e responder as minhas perguntas para não colocar os pés pelas mãos, como diz aquele ditado. Muitas vezes a gente, que nem a Tati, acho que escrever lá um trecho que não ficasse coerente com o capítulo, por exemplo, simplesmente por escrever. Agora, se tu silenciar e dizer, não, peraí, eu preciso, para que caminho eu vou nesse capítulo? O que eu vou escrever aqui, de fato, né? Eu me perguntar isso. Até para não escrever uma coisa que não vai ficar boa. Depois que eu vou ter que apagar e escrever de novo. Então, para isso, traz esse momento, né? De solidão e silêncio, né? Importante. É uma busca. Nesse silêncio a gente busca o tempo todo respostas. Então, silenciar não é você também abandonar tudo e se isolar. Esse isolamento ele pode acontecer em qualquer lugar. E eu digo, tanto pela disciplina que eu fiz, pelo que eu estudei na pedagogia, pelo que eu estudei depois na cromoterapia, nos cristais, a prática da meditação, a prática da observação, todos esses momentos em que a gente se isola, que a gente se põe em solidão, é um oráculo, no fundo. Você está desenvolvendo, como ela fala, ele vai ser seu oráculo. É aquele momento que no meio do turbilhão, no meio da confusão, a gente vai conseguir silenciar e pescar a resposta, pescar o conselho, sabe? É muito isso, da gente prestar atenção no que está à volta. E a gente não presta atenção. A gente trabalha muito a gente vive muito no imediatismo. A minha mentora de psicopedagogia tem um trabalho maravilhoso que é o cuidado de si. Foucault fala muito bem disso também. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. Mas eu não posso cuidar do outro sem cuidar de mim. Porque é um processo, sabe? É um e outro, é uma via de mão dupla o tempo inteiro. Como é que eu vou fazer... Vou falar de mim, que eu acho que é mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer uma pesquisa, né? Se eu tô com a minha cabeça no vento que tá batendo lá fora, que vai derrubar minha roupa, que vai derrubar minhas plantas. Não, isso é um problema. A proprietária pediu a casa, por favor, não peça. A proprietária pediu a casa, eu vou ter que me mudar. Eu vou ficar tão afogada nos meus problemas que eu não vou conseguir olhar para o lado. Então, eu vou cuidar de mim, vou me isolar, vou prestar atenção no que esse sentimento reverbera. E o meu oráculo, que é essa minha solidão, vai me trazer a resposta. E isso é uma coisa que acontece não é de agora, né? Eu acho que ao longo do desenvolvimento da humanidade isso existe. O isolamento ele existe desde sempre. Basta a gente ter um olhar mais carinhoso para isso. Tem um trecho aqui que ela fala assim: há muitos aspectos da nossa vida que devemos avaliar uma constância. O ambiente, o trabalho, a vida criativa, a família, o parceiro, os filhos, mãe, pai, a sexualidade, a vida espiritual e assim por diante. Então, a gente às vezes não quer avaliar. Não quer avaliar, porque, claro, às vezes é dolorido. Vou avaliar o que tá... Será que aquele ambiente mesmo que eu tenho que frequentar se desfazer daquele círculo, né? Não, eu vou sair desse círculo de amizades, vou mudar aqui, vou mudar ali. E a gente vai vivendo uma vida empurrando uma coisa atrás da outra, assim, né? Eu vou fazendo, vou indo, vou vivendo, né? Muitas pessoas falam, vou vivendo. Muitas vivem o casamento, né? Ou vou viver o casamento, vou vivendo, porque eu tenho que ficar aqui, como é que eu vou dizer para as pessoas? E aí a gente não para se perguntar o que ela diz aqui, que o padrão da avaliação é bem simples. O que precisa menos? O que precisa mais? Se perguntar isso, peraí, o que eu preciso menos? Eu preciso menos disso. O que eu preciso mais, né? E se olhar para responder essas próprias perguntas, né? Só que a gente foge disso, que é aquela coisa, tanto do hábito quanto de cair a ficha de certas coisas, né? E sabe onde eu reparei que há um ano, né? Tá fazendo um ano da certificação, e essa coisa do que eu preciso mais, do que eu preciso menos, eu me pego fazendo todo dia na mandala.
quando eu paro aquele momento para olhar para mim, né, como é que foi meu dia? Como é que foi meu sono? Como é que foi a minha produtividade ao longo do dia? Foi para mim? Foi para os outros? Então, o que eu preciso olhar mais? Eu preciso olhar mais para mim. Preciso melhorar isso em mim, preciso ter mais energia. Então tá. Então, como é que eu vou ter mais energia? O que eu posso tirar, o que eu posso diminuir da minha vida que está me sugando uma energia e que eu não preciso despender minha energia ali. Eu posso botar em outra forma. Se eu tiver um negócio, o que vai valer mais a minha atenção, onde eu posso jogar toda a minha atenção, porque ali vai dar bom. Por que eu estou jogando tanta atenção num problema? Porque eu tenho uma amiga que fala que problema não existe, né, Sharon? Problema não existe. Se está acontecendo algo, bom, eu tenho solução? Tem caminho para resolver? Então eu vou botar minha atenção nisso. Como eu vou resolver? Se não tem, gente, não tem como desgastar energia ali. Você vai deixar rolar e vai lidar com o que vier. Porque vai vir. E aí, enquanto isso não acontece, faz esse movimento de silenciar e de se abrir, silenciar e se abrir, porque o próprio oráculo que tem dentro da gente vai trazer a resposta. Isso daí é muito certo. E dar esse espaço pra gente, a gente mesma dar esse espaço. Porque a gente sempre traz aqui os nossos exemplos, porque fica mais fácil de relacionar tanto com o conto que a gente está trazendo, que a doutora Clarice já traz essa história do conto, a gente fala dos nossos exemplos a partir do que a gente está vendo aqui, na perspectiva do que a gente está vivendo, para você que está aí olhar para as suas situações também e dizer o que eu posso incluir disso que elas estão falando, né? Mas um exemplo, esses tempos eu recebi uma proposta, tive uma reunião, recebi uma proposta, que era uma proposta de coprodução para trabalhar e tal, mas que receberia no final do processo e tudo mais. Era algo assim, que eu ia ter que criar praticamente uma agência de marketing, criação e tudo mais. Quando eu saí daqui da reunião, eu disse para o meu esposo, não, eu vou aceitar, vou fazer, porque é a oportunidade, tarará, tarará, tarará. Só que na hora que eu falei para ele que eu ia aceitar, eu estava totalmente contra ao que eu acredito hoje, que eu quero as mentorias, ajudar as mulheres, a mentoria para mulheres, o trabalho, ajudar empreendedoras a gestarem o seu negócio, né, organizarem a sua vida, entender quais hábitos que eu preciso para poder organizar o meu negócio. Eu estou totalmente contra. Então, naquela afobação, nossa, maravilhoso, lindo, vou aceitar. Depois, como eu pedi um tempo para responder, e foi essencial isso, porque se eu tivesse respondido na hora para ele, eu teria entrado numa coisa totalmente contra ao que eu queria. E depois eu fui, peraí, eu vou parar aqui para pensar. E realmente, assim, no meu tempo ali, meditando, fazendo ali o japamala, pensando, né, nisso, peraí, mas eu vou ter que fazer reuniões de manhã, que não é um horário que eu gosto de estar comigo, de estar estudando e tudo mais. Vou ir totalmente contra o que eu quero. Será que é realmente isso? Fui fazendo essas perguntas que ela fala aqui depois. Será que eu tô na trajetória certa da minha alma? Será que realmente a nossa vida, a minha vida é isso que eu quero na minha vida? Eu quero fazer isso, voltar a fazer uma coisa que eu vou ter que me dedicar a um trabalho de outra pessoa, mais uma vez, e não é a minha empresa, é um trabalho para outra pessoa, do que dedicar a ajudar mulheres e tudo mais. E aí eu comecei a me fazer perguntas. E tudo me dizia assim, não, tu não deve aceitar isso. Mas o meu consciente, ele ainda dizia, peraí, aprofunda mais, pergunta mais, porque isso é uma oportunidade. Pergunta mais, porque isso é uma oportunidade. Então, o que acontece? Aí depois eu fui, peraí, eu vou realmente dizer que não. Eu vou totalmente indo contra. Mesmo que essa pessoa tenha algo maravilhoso, lindo, incrível, mas está indo contra o que eu quero. Então, quanto é importante dar espaço, senão a gente aceita coisas que a gente não vai, né? Vamos ver o que o David comentou aqui, a gente trabalhou junto, que ele já viu esse filme, e é isso, a gente vai
como a gente trabalhou, viu nossos pais trabalhando, por exemplo, numa empresa, viu nossos pais sendo funcionários públicos e tudo mais, a gente sempre viu eles trabalhando para outras pessoas, né? Pouco se falava sobre o empreendedorismo. Então, como aquilo não faz parte, a gente quer trabalhar para os outros. Eu quero erguer a empresa dos outros, né? Eu quero trabalhar para o governo e fazer aquele setor público ficar maravilhoso. Daí eu vou lá e me mato trabalhando para aquele setor, né? Só que quando a gente resolve observar e sair desse ciclo, dizer, não, peraí, agora eu vou sair desse ciclo e vou virar terapeuta, administradora, gestora, mentora e tudo mais, na hora mas uma hora ele tenta voltar para aquele ciclo, né? Peraí, mas te fizeram uma proposta que tu vai voltar a trabalhar para outra pessoa, que é outra pessoa que vai... Volta, é uma oportunidade, né? Isso fica, né? O seu cérebro entende assim. Aí é que mora o que é bom para você. Vai ser confortável, você já conhece, né? Ele vai dizer isso pra gente. E realmente é isso. Você fica o tempo todo ali trabalhando, qualquer setor público ou privado, para crescer a empresa do outro. A gente não tem essa prática na nossa educação de cresça por você, faça por você, você também pode crescer. A gente sempre acha assim, não, eu não tenho condição, não é nem capacidade. A gente fala assim, eu não tenho condição de iniciar um negócio. Quem vai comprar de mim? Quem vai olhar para aquilo que eu falo, para aquilo que eu vendo? O que eu falo não é interessante. A gente é educado a defender o que é interessante na vida do outro. E aí é isso. Você precisou silenciar para prestar atenção naquilo que é importante para você, aquilo que faz parte da sua lista do inegociável, que é o que você se propôs, o seu negócio, ajudar mulheres a organizar a organização dos seus próprios negócios, através de hábitos, e com certeza você coloca toda a sua gama de conhecimento acadêmico, mais o de vida. Não tem como, isso para mim não se separa também. E aí o povo de fora fala assim, mas você é louca, né? Você está abandonando aquilo que é seguro para você. Gente, está abandonando o que é seguro atrás da vida, atrás do ar, do brilho, do sol, aquilo que aquece a alma, aquilo que faz sentido. E isso tudo a gente só entende quando a gente passa a se ouvir. Né? Quando eu concordei com você que adoece, sim, as pessoas adoecem. Eu tenho uma prima que por anos foi bancária, hoje não consegue passar na porta de um banco, porque aquilo para ela causa uma angústia enorme e está felicíssima no negócio dela, que só venham prosperidades para ela. E é isso, a gente não precisa estar preso naquele, como é que é a palavra? Não é cotidiano, não. Nas regras da sociedade, você tem que... Acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Você tem que trabalhar para o outro, você tem que produzir para o outro, e você tem que consumir do outro o tempo todo. Você não tem, entre aspas, né, e horrivelmente falando, você não tem condição de produzir algo que vá ser interessante para o outro. Isso está internamente em nós. Porque nós não fomos orientados a isso. Né? E silenciar essa voz externa do mundo, do que aponta pra gente, né? Tá errado, você vai se dar mal. Gente, é mandar para as cucuias, se isolar no banheiro, botar aqui, ó, um fone, ouvir uma música chocante e caga pra isso. Saudade da Sheila aqui. Caga pra isso. E ela vai falando que depois que a gente pratica muito isso, vira um sistema respiratório vital, né? Eu sinto que hoje realmente é vital para mim, porque o que acontece? Que nem a gente estava falando aí, a gente, se tu não tem uma empresa física, que é uma loja ali na esquina, tal, né? É o digital. Isso é tão novo que não tá nossos pais, nossa família, nossos amigos, a gente mesmo às vezes não entende direito, né? Eu vou colocar minha empresa na internet, como assim? Como é que eu trabalho? Quem não tem um local físico, as pessoas têm dificuldade de entender que ela tem uma empresa também. Como assim? Trabalha. Tanto que quando eu chego geralmente com meu esposo, que ele é funcionário público,
chego na família, na casa de um outro, o que a pessoa pergunta? Para ele, como que tá o teu trabalho? Como é que tá o teu trabalho lá na escola? Ontem eu até falei para ele que a gente chegou num lugar e falaram: Iago, como que tá o teu trabalho lá na escola? Mas para mim, raramente perguntam, só se alguém entende mais profundamente, me acompanha aqui e tudo mais. Mas e o que eu tenho que praticar nisso? Eu posso entrar na noia de pensar, meu Deus, as pessoas me menosprezam, meu trabalho não serve para nada. Claro, a mente ela vem sabotar dessa forma porque ela também não conhece muito bem esse digital, colocar a empresa na internet. Como assim não ter uma empresa na esquina ali? Como não ter um escritório? Antes da pandemia, eu achava que em 2019 eu alugava um espaço no coworking porque eu acreditava que eu precisava ter um espaço físico. E dizer para as pessoas, não, meu endereço é aquele lá. Que é estranho falar que o endereço é em casa, que é na internet e tudo mais. Mas eu posso entrar nessa noia de sair em depressão dos lugares que eu vou, porque as pessoas não perguntam para mim sobre o meu trabalho, perguntam para ele, mas é porque conhecem o que é ser um servidor público, sabe que o professor tem os alunos, tem as aulas e tudo mais. As pessoas nem sabem o que perguntar para mim. Elas nem sabem como começar o assunto. Então eu preciso praticar essa solidão de respirar quando eu tô nesses lugares ou quando eu saio e volto para casa, para questionar, peraí, realmente eu quero estar no digital, eu não preciso ter uma empresa física, eu entendi isso, eu preciso expandir essa explicação para as pessoas, continuar seguindo esse caminho, e tá tudo bem se elas não perguntarem. Tá tudo bem, eu não preciso dessa opinião. Mas ao mesmo é esse exercício de peraí, realmente faz sentido olhar para dentro, né? Faz sentido, eu não preciso que os outros perguntem o tempo todo o que é, se faz sentido para mim. Mas se a gente não dá esse espaço de olhar para a solidão, né, para ficar sozinha, pensar, respirar e pensar, peraí, realmente é por mim o que eu tô fazendo? A gente entra no limbo da opinião dos outros, né? O tempo todo, dessa opinião do que está acontecendo no mundo, do padrão que a gente viveu. É muito fácil voltar para o padrão, é muito, muito fácil. O nosso estado de atenção tem que estar bem forte, porque voltar nesse lugar, por exemplo, minha filha, é o último ano de ensino médio, ano que vem, e a gente já fala para ela, e aí, o que você pensa da vida? A gente cai nessas armadilhas, né? Mas o que a gente tem feito aqui? Como pedagoga, eu falo, não precisa seguir, acho que a gente já falou sobre isso também, a gente não precisa seguir essa linearidade, né? Ensino médio, cursinho ou não, ou pula para a faculdade, da faculdade para o emprego, ou para pós, e aí aí você viveu. Tá aí o teu sucesso. Você fez tudo que todo mundo espera que você faça. E aqui a gente jogou o que nas meninas? Ó, eu joguei o digital em cima delas. Uma tá quebrando essa parede ainda. Mas já quebrou bastante, porque ela já edita vídeos. E ela já descobriu que isso é legal, que isso é uma possibilidade dela ter alguma coisa. Ela não precisa fazer isso o resto da vida, mas ela descobriu que em casa, virtualmente, ela pode trabalhar. E já faz. E faz muito bem. A outra fica ainda com medo. Ela fala assim, ué, mas eu não tenho que fazer uma faculdade? Né? E como é que eu vou fazer? Eu vou estudar o quê? O que eu vou fazer? Você pergunta hoje, antigamente ela falava assim, eu quero ser lixeira e professora. Criancinha. Hoje ela fala assim, eu não sei. E tudo bem não saber, não é para saber agora. Ninguém se descobre no ensino médio não, tá, gente? Não é assim não. Nem na faculdade a gente se descobre. Às vezes a gente muda 3, 4, 5 vezes de curso para se descobrir. E é isso. Repetir meu papo. E tá tudo bem, exatamente. Cada um no seu tempo. Mas estejam sempre abertos. Abram a sua escuta interior para qualquer possibilidade que seja diferente. A gente não precisa seguir esse ritmo. Eu estudei, agora eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que ter os meus certificados para que a sociedade consiga me ver. Imagina, né, aquele turbilhão de gente num funil, sendo mexido numa panela, e você lá balançando o seu certificado. Me vejam, me vejam, me vejam. Não, você pode fazer o seu caminho. Seu esposo, servidor público, beleza? Você trabalhando no digital,
Maravilha! A minha irmã trabalha no digital, acho que desde sempre, desde muito tempo. Desde sempre, não, porque ela trabalhou muito tempo como vendedora. E essa experiência deu para ela uma base legal para trabalhar no marketing hoje. Então, ela cuida de várias lojas, das páginas, e faz postagens. E é uma maravilha. Ela ama fazer isso, porque ela está em casa, fazendo o que ela gosta, está agarradinha com a filha e tem o tempo para ela e para a filha a hora que ela quiser. Ah, hoje eu não vou mexer com essa empresa, porque tá tudo bem ali. Hoje eu vou pegar a minha filha e vou pro parque. Eu vou pro cinema. Eu vou sentar na sala, comer pipoca e ver um filme. Essa liberdade, eu acho e acredito hoje, porque eu consegui fugir um pouco botar minha mente um pouco longe desse padrão de que vamos atrás de certificados para a gente poder ser alguém no mundo. É esse caminho que a gente faz, novo, de diferente, que a sociedade não aceita, que o nossa cabecinha entende que é perigoso e a gente está se pondo em risco, e por isso não é bom. Então ele não vai gostar que você faça disso um hábito da sua vida. E aí você fica com sua cabeça gritando, o mundo gritando, e cala a boca, Júlia, deixa eu escolher o meu caminho, que vai dar tudo certo. Ai, Eu acho que você fez muito bem. e ela fala assim que se você foi adolescente, você sabe ficar sozinho. Porque, né, quando a gente era adolescente, a gente queria ir pro quarto, que colocava uma música lá e ficava depressiva, chorando por alguém, ou por alguma coisa, ou ficava dançando, ou ficava... A gente, adolescente, adora ficar ali isolado, né? É. Só que não tem consciência de fazer essas perguntas, né? Não tem consciência de fazer essas perguntas e vem essa pressão, né? Quando tu chega na casa do tio, pergunta, o que tu vai fazer? O que tu quer ser da vida? Já escolheu o teu curso? Aí no segundo ano do ensino médio, tu fala, não sei o que eu vou fazer. Ah, não, mas tem que saber o que tu vai fazer. Já vem várias pressões, né? E aí tu acaba escolhendo, às vezes, um curso pela pressão, né? Ou porque, eu preciso escolher, vou nesse curso aqui mesmo, porque param de me encher o saco, pelo menos eu falo que eu vou fazer educação física, que eu vou fazer administração, qualquer coisa, vou ser professora, então vou escolher alguma coisa para contentar as pessoas. Uhum. E aí, depois de um tempo, vem esse processo da solidão, da gente se perguntar e dizer, peraí, mas eu não queria ter feito aquele curso lá, não. Podia ter feito outro, podia fazer outro hoje, podia ser terapeuta, podia ser outra coisa, podia ser autônoma aqui, fazer alguma coisa totalmente diferente. E tá tudo bem a gente ir mudando isso, né? Essa solidão, esse silêncio, eu acho que vem muito para ajudar isso, pra gente saber quem a gente realmente é. Porque quanto a gente vai sendo moldado pelos padrões do que está acontecendo ao nosso redor, e a gente acaba fazendo escolhas que não era exatamente o que a gente queria fazer. E aí, quando a gente silencia, fica na solidão, é o que ela fala no livro todo, né, da gente olhar para o lar, voltar para o lar, olhar para dentro e dizer, peraí, realmente eu quero, isso realmente me faz feliz, é realmente isso que eu quero fazer? Então, se fazer perguntas é essencial, não bloquear esse momento, né, mas é silenciar e dizer, peraí, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer aqui e tudo mais, entender. Pedir ajuda também, né? Ah, eu tô na solidão ali, peraí, eu não tô entendendo, não conseguindo responder minhas perguntas. Peraí, vou lá procurar uma terapia, um psicólogo, o quê? Vou procurar alguma coisa para uma pessoa me ajudar a fazer as perguntas certas. Que eu sinto muito na terapia que é isso, né? A minha terapeuta, ela me ajuda a fazer as perguntas certas para mim. É isso que eu sinto que ela me orienta cada vez mais, porque eu não consigo fazer as perguntas certas a todo tempo para encaixar o que eu preciso entender. E ela vai lá e orienta para isso. Então, a gente saber discernir esse momento. Eu vou ficar sozinha, vou ficar em silêncio, vou meditar, entender, mas um momento que eu preciso pedir ajuda, um momento que eu posso estender a mão e uma pessoa me levar junto. E aí a gente vai indo nesse processo, né, Tati? E então, pra gente já ver que hora seu pai, né? Nós já passamos um pouquinho, mas tudo bem. Passou rápido, mas esse trecho é o penúltimo trecho, então, do capítulo. Semana que vem é a última parte desse capítulo 9. Então, todas as lives estão ali no perfil. Também estão lá no YouTube, no meu YouTube, coloquei todos os círculos, estão lá.
E para as pessoas poderem assistir também na velocidade 2 lá, também pelo celular, fica mais fácil. E para a gente finalizar essa mensagem, né, de que o que é essa solidão? Se perguntar, é possível fazer essa solidão? Em que momentos eu posso ficar sozinha, silenciar, me perguntar o que está acontecendo na minha vida? Será que eu quero participar daquele círculo de amizade? Será que eu quero participar daquele grupo do WhatsApp? Será que eu quero fazer aquele curso? Eu quero, né? E respirar, pensar sobre si, não sobre o que os outros estão pensando, não sobre o que os outros querem, sair dessa linha, né? E exercício da solidão, exercício da solidão até o momento que tu aprende a em 1000 pessoas ficar sozinha, entendeu? O que eu tô fazendo aqui no meio de 1000 pessoas? Eu queria estar aqui ou não queria? E silenciar, peraí, isso vai passar, tá tudo bem, vou curtir essa experiência e olhar para essa solução mesmo das coisas, né? Olhar para a solução das coisas e parar de focar no outro lado, né? Naquilo que a Tati falou que não é problema, que a Sharon também disse que não existe problema. Exatamente, não existe problema porque tem sempre uma solução. Peraí, vamos olhar para a solução disso ao invés de querer encarar as coisas com dificuldade, só bater de frente. Ah, nossa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, peraí. Eu tenho sim espaço para ter solidão, né? A hora que eu quiser e que eu quiser analisar. E gratidão a todo mundo que tá por aí, gratidão, Tati. Você deixar tua mensagem aí final. A minha mensagem final é que a gente vem falando sempre do que a sociedade impõe pra gente, né? A gente aprende assim, a gente é educada assim, a gente é orientada e moldada sempre da melhor forma que agrade a sociedade. Então, quando a gente está falando aqui de ouvir, de conseguir procurar um meio de silenciar, não tomem isso como uma obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Nós fazemos escolhas. Então, se você escolher começar esse caminho de ir de encontro à sua solidão, ao seu silêncio, e não ouvir nada, tranquilo. Às vezes o silêncio é bom, porque acaba aquele tumulto. Então não vá meditar, orar, caminhar, esperando que vai vir uma solução que sai igual o gênio da lâmpada. Vai ser assim, gente, até num sonho. Você vai estar dormindo, a resposta vai chegar, a solução vai aparecer, vai ter um vislumbre. Então não se cobre. Acho que nesse caminho de volta para casa, cobrança é o que a gente realmente não precisa. Então, divirtam-se nesse caminho. E a gente se vê semana que vem, né, Tuti? Para acabar e vou ficar com o coração apertadinho. Isso aí. Beijo, todo mundo. Gratidão. Até os próximos aí. Até mais. Tchau, gente.